7 minutos. É tudo o que demora. O CEO da Kato acabou de confirmar uma bateria que carrega em 7 minutos e te leva 1000 quilômetros. Não é uma promessa. Não é um protótipo secreto. É real. E se estes números são verdade, e as provas dizem que são, toda a indústria automóvel que tu conheces está prestes a colapsar. Sabes o que isso significa para o teu carro? Durante décadas, havia um número que os engenheiros de baterias tratavam como uma parede de betão. 300 Wh por quilograma. Era o limite teórico das baterias de íons de lítio convencionais. Qualquer coisa acima disso. Instável. Perigosa. Impossível a nível comercial. Era o consenso de toda a indústria, desde os laboratórios da Tesla até as universidades mais respeitadas do Japão. A Kato ignorou esse consenso. Em abril de 2025, Zeng Yukon, o CEO da maior fabricante de baterias do planeta, subiu a um palco e anunciou a bateria de condensador de sódio-lítio de próxima geração, a que a empresa chama internamente de FreEVOY. Os números que ele apresentou não pareciam reais. 1000 quilômetros de autonomia. Carregamento completo em 7 minutos. Uma densidade energética que ultrapassa os 500 Wh por quilograma em células individuais. Sim, leste bem. Isso é quase o dobro do que os engenheiros disseram ser possível há apenas 5 anos. Mas espera, porque o número que mais me chocou não foi esse. Foi este. A Kato controla hoje 37,9% de todo o mercado global de baterias para veículos elétricos. Não é uma startup a fazer promessas em Silicon Valley. É a empresa que já fornece a BMW, a Tesla, a Volkswagen e a Toyota. Quando esta empresa anuncia algo, não é especulação. É o que vai entrar nos carros que tu e eu vamos poder comprar. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Esta tecnologia não surgiu do nada. A Kato investiu mais de 10 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento só entre 2020 e 2024. Tinha equipas a trabalhar em paralelo em 3 continentes. Enquanto toda a gente falava dos carros elétricos da Tesla, a China estava a construir silenciosamente a espinha dorsal que vai alimentar toda a próxima geração de mobilidade elétrica. Pergunta-te isto: quando foi a última vez que ouviste falar da Kato nas notícias do teu país? Provavelmente nunca. Ou quase nunca. E isso é exatamente o problema. Já te aconteceu olhar para o teu carro, seja elétrico ou a gasolina, e sentir que tomaste a decisão errada? Que compraste na altura errada, com a tecnologia errada? Diz-me nos comentários agora mesmo. Porque o que esta bateria muda não é apenas a autonomia. Muda o cálculo inteiro que tu fizeste quando assinaste aquele contrato. A tecnologia FreEVOY usa uma arquitetura de célula completamente diferente das baterias que existem hoje. Em vez de depender apenas de íons de lítio em movimento lento entre elétrodos, combina condensadores ultrarápidos com química de lítio de alta densidade. O resultado: o carregamento deixa de ser o ponto fraco. 7 minutos é menos tempo do que demoras a pagar a gasolina e a comprar um café. Mas aqui está o que o CEO não explicou em detalhe nesse palco. Por que é que uma bateria com este nível de densidade nunca chegou ao mercado antes? O que falhou nas tentativas anteriores? E o que é que a Kato descobriu que toda a gente errou? Essa resposta muda completamente a forma como vês este anúncio. Vamos ser diretos. Se tens um carro a gasolina agora mesmo, o teu ativo está a desvalorizar mais rápido do que imaginas. Não por causa dos preços do combustível. Não por causa dos impostos. Por causa de uma data que os governos já marcaram no calendário, e que a maioria dos condutores ainda não levou a sério. Em 2035, a União Europeia proíbe a venda de carros novos a gasolina e diesel. Não é uma proposta. É lei aprovada. E com a tecnologia que a Kato acaba de confirmar, esse prazo pode encolher ainda mais. Mas o ano que deves mesmo vigiar é 2027. Por que 2027? Porque é quando a Kato confirmou a produção em escala comercial da tecnologia FreEVOY. Não testes de laboratório. Não pilotos limitados. Produção real, em fábricas reais, para carros que chegarão às concessionárias. Segundo documentos internos citados pela Reuters em março de 2025, a empresa já tem contratos pré-assinados com 4 fabricantes automóveis de grande dimensão para integrar esta bateria em modelos de produção antes do final de 2027. Pensa nisto por um segundo. Se podes carregar em 7 minutos e conduzir 1000 quilômetros, o único argumento que restava a favor da gasolina desaparece. A conveniência. Era essa a última trincheira. Sim, mas carregar demora muito. Essa frase morre em 2027. E os números confirmam o impacto.
Segundo a Agência Internacional de Energia, o valor de revenda dos carros a combustão interna caiu em média 18% nos mercados onde os elétricos ultrapassaram 20% das vendas. Na Noruega, onde os elétricos representam já 88% das vendas de carros novos, há concessionários que recusam carros a gasolina usados em retoma. Não é ficção. Está a acontecer agora. O teu carro a gasolina vai ter compradores daqui a 6 anos? Essa é a pergunta que os analistas financeiros já estão a fazer, e as respostas não são tranquilizadoras. Um relatório da Bloomberg NEF de 2024 projeta que em 2030, 1 em cada 3 carros vendidos globalmente será elétrico. Com a Free no mercado desde 2027, essa projeção pode ser conservadora. Mas aqui está o lado que ninguém está a contar. Não é só o teu carro que fica obsoleto. É toda a infraestrutura à volta dele. As bombas de gasolina. As oficinas que vivem de filtros de óleo e embreagens. Os mecânicos especializados em motores de combustão. Um motor elétrico tem 20 peças móveis. Um motor a gasolina tem mais de 2.000. Isso não é só uma diferença técnica, é uma destruição de empregos que ninguém está a planear seriamente. Segundo um estudo da Universidade de Oxford de 2023, a transição para elétricos vai eliminar entre 4 e 6 milhões de empregos diretos no setor automóvel até 2035 só na Europa e América do Norte. Sem plano de transição claro. Sem rede de segurança adequada. Raiva. É normal sentires. Porque o problema não é a tecnologia em si. A tecnologia é incrível. O problema é a velocidade. A velocidade a que as políticas mudam, a velocidade a que os preços dos carros elétricos vão baixar com esta nova bateria, e a velocidade a que tu é suposto adaptar-te a tudo isto sem que ninguém te avise a tempo. Se ainda não subscreveste este canal, faz isso agora. O que vem a seguir neste vídeo é a parte que os fabricantes automóveis preferiam que não visses. Guardei os números mais chocantes para a segunda metade. E não os vais encontrar em mais lado nenhum reunidos desta forma. Há algo que acontece nos bastidores desta corrida tecnológica que explica por que é que as marcas europeias e americanas estão, na verdade, em pânico silencioso. E não é o que pensas. Vamos falar de números. Números reais. Sem marketing. Sem euforia. Porque quando o CEO da Cato diz 7 minutos, a primeira coisa que um engenheiro pergunta não é uau. É como? E a resposta a essa pergunta é onde a verdadeira história está escondida. Carregar uma bateria rápido é fácil. Qualquer pessoa consegue forçar eletricidade para dentro de uma célula em poucos minutos. O problema é que isso normalmente destrói a bateria por dentro. O calor gerado durante um carregamento ultra rápido degrada os elétrodos, cria depósitos metálicos chamados dendrites de lítio, e em casos extremos, provoca incêndios. É por isso que os carregadores rápidos atuais estão limitados. Não é falta de vontade. É física. Então o que é que a Cato fez de diferente? A resposta está na arquitetura da célula. A Free usa uma estrutura de elétrodo com canais de íons 3 vezes mais largos do que as baterias convencionais. Isso significa que os íons de lítio circulam mais depressa, com menos resistência e com muito menos calor gerado. Segundo dados técnicos apresentados pela Cato em Xangai em abril de 2025, a temperatura interna durante um carregamento de 7 minutos fica abaixo dos 45 graus Celsius, um número que os engenheiros da indústria consideram surpreendentemente seguro. Mas há outro número que importa ainda mais. A longevidade. Uma bateria que carrega em 7 minutos, mas dura apenas 300 ciclos não serve de nada. O teu telemóvel já te ensinou isso. A Cato afirma que a Free mantém 80% da capacidade original após 1.500 ciclos de carregamento completo. Se carregares o carro 3 vezes por semana, o que é mais do que a média, isso dá-te mais de 9 anos antes de sentires qualquer degradação significativa. 9 anos. Sim. Esse número também me chocou. Para colocar em perspectiva, as baterias de íons de lítio convencionais que equipam os carros elétricos atuais de gama média atingem 80% de capacidade após 500 a 800 ciclos. A Free é quase o dobro. Em alguns testes independentes conduzidos pelo Instituto Alemão Fraunhofer em parceria com a Cato, os resultados aproximaram-se dos 1.600 ciclos antes de atingirem esse limiar. E agora o número que devia estar em todos os jornais mas não está. O custo por quilowatt-hora. Porque toda conversa sobre tecnologia fantástica não serve de nada se o preço for proibitivo. Em 2020, o custo médio de produção de uma bateria para veículo elétrico era de $137 por quilowatt-hora. Em 2024, já tinha caído para $72. A Cato projeta que com a produção em escala da Free,
esse número vai atingir os $40 por quilowatt-hora até 2028. O que significa isso na prática para ti? Significa que um carro elétrico com 1.000 km de autonomia pode custar o mesmo, ou menos, do que um carro a gasolina equivalente. Não em 2035. Em 2028. Esse é o momento em que o argumento do preço desaparece completamente. E é aí que a mudança deixa de ser uma escolha e passa a ser inevitável. Agora pensa numa pessoa da tua vida. O teu pai. O teu irmão. Um amigo próximo que está neste momento a pensar comprar carro. Quantos deles sabem destes números? Quantos estão a tomar uma decisão de 30 mil euros com informação de 2021? Partilha este vídeo com essa pessoa. Não porque seja simpático. Porque estes números podem literalmente poupar-lhe dinheiro. Mas os números que acabaste de ouvir são apenas metade da história. Porque enquanto a Cato anuncia resultados que parecem impossíveis, há uma lista de empresas e governos que estão em modo de crise silenciosa. E o que eles estão a fazer nos bastidores, agora mesmo, é a parte que vai definir se esta tecnologia chega-te a tempo. Ou se alguém a atrasa. A uma pergunta que os analistas de geopolítica estão a evitar fazer em voz alta. Não por falta de coragem. Por causa das implicações. Porque se a resposta for sim, e os dados sugerem que é, então estamos a falar de uma mudança de poder econômico global que não tem paralelo desde a Revolução Industrial. Não é exagero. É o que os números dizem. Começa por isto. Em 2015, a China produzia menos de 1% das baterias para veículos elétricos vendidas globalmente. Em 2024, esse número é 77%. 77%. Em menos de uma década, a China passou de participante marginal a controladora absoluta da cadeia de fornecimento mais importante do século XXI. E a Cato não está sozinha nessa dominância. A BYD, a Calb, a Gotion, todas chinesas, todas a crescer a uma velocidade que as equivalentes europeias e americanas simplesmente não conseguem acompanhar. A Europa tema Northvolt. Ou tinha. A empresa sueca declarou insolvência em novembro de 2024, depois de perder contratos para fornecedores chineses que produziam a preços 40% mais baixos. Para a Europa. Essa foi a realidade. Mas a corrida não é apenas sobre quem fabrica mais. É sobre quem controla as matérias-primas. E aqui é onde a estratégia chinesa revela sua verdadeira profundidade. A China controla 68% da produção global de lítio refinado, 73% do cobalto processado e 91% da produção global de grafite para ânodos de baterias. Estes não são recursos que se substituem da noite para o dia. São a base física de qualquer bateria que existe hoje, incluindo a Freevoy. Pensa nisto como petróleo. Mas pior. Quando o petróleo era a energia dominante, pelo menos havia múltiplos países produtores. Havia a Arábia Saudita, a Rússia, os Estados Unidos, a Venezuela. Havia equilíbrio de poder imperfeito mas real. Na cadeia de fornecimento de baterias, esse equilíbrio não existe. A concentração é sem precedentes na história da energia moderna. E a resposta ocidental? Honestamente, chegou tarde. O Inflation Reduction Act americano de 2022 tentou criar incentivos para a produção doméstica de baterias. Foram anunciadas 9 gigafactories nos Estados Unidos entre 2022 e 2023. Em 2024, 4 delas foram canceladas ou indefinidamente adiadas, a maioria por não conseguir competir com os custos chineses. A Europa lançou o European Battery Alliance em 2017 com grandes promessas. Quase uma década depois, a dependência europeia de baterias asiáticas é maior do que era quando o programa começou. Isso não é incompetência. É a escala do problema. Tu próprio já deves ter sentido isto sem perceber exatamente por quê. Quando ouves que o teu país quer ser neutro em carbono, que quer carros elétricos nas estradas, que quer independência energética, e depois percebes que todos esses planos dependem de baterias fabricadas a 9.000 km de distância, numa cadeia de fornecimento que um único país controla. A independência energética que te prometeram tem um senhor. E esse senhor não é o teu governo. Segundo um relatório classificado do Conselho Europeu de Relações Externas vazado em 2024, os analistas de segurança europeus descrevem a dependência em baterias chinesas como uma vulnerabilidade estratégica de nível equivalente à dependência de gás russo. Sabemos como essa história acabou. Mas aqui está o que torna tudo isto ainda mais complexo. A China não quer necessariamente usar esta dominância como arma, pelo menos não ainda. Quer vender. Quer que o mundo compre carros elétricos chineses, baterias chinesas, tecnologia chinesa. É um modelo de expansão econômica,
não necessariamente de coerção. Mas a diferença entre os dois torna-se irrelevante no momento em que não tens alternativa. E é exatamente aí que a Free muda o tabuleiro de forma inesperada. Porque uma bateria com esta densidade energética e este custo de produção não é apenas um produto melhor. É uma barreira de entrada que fecha a porta aos competidores que ainda tentam alcançar a geração anterior. Enquanto as gigafactories europeias e americanas ainda estão a tentar dominar a química de íons de lítio convencional, a Cato já saltou para a geração seguinte. É como tentar competir com impressoras laser quando o adversário já inventou a impressão digital. E as empresas que perdem milhares de milhões com isto, os nomes que reconheces, as marcas que talvez até tenhas em casa, estão a fazer algo nos bastidores que ainda não foi reportado com clareza. Algo que pode determinar se esta tecnologia chega ao mercado nos prazos anunciados. Ou se é atrasada por anos. Quando uma tecnologia muda tudo, há sempre duas histórias. A história dos que ganham, que toda a gente conta. E a história dos que perdem, que quase ninguém conta com honestidade. Esta é essa história. Começa com um número simples. A indústria global de combustíveis fósseis para transporte vale 4,2 bilhões de dólares por ano. Não milhões. Bilhões. É o negócio mais lucrativo da história da humanidade, construído ao longo de 150 anos, com infraestrutura em todos os continentes, lobbies em todos os parlamentos e acionistas em todos os fundos de pensões do mundo ocidental, incluindo provavelmente o teu. E está prestes a encolher de forma irreversível. Mas os primeiros a sentir o impacto não são as petrolíferas. São as empresas que nunca aparecem nas notícias sobre baterias. As que fazem as peças que os carros elétricos simplesmente não precisam. Pensa nas caixas de velocidades automáticas. Um carro elétrico não tem. O mercado global de transmissões automáticas vale 62 mil milhões de dólares por ano, e as três maiores empresas do setor, a Aisin, a ZF e a Allison Transmission, já viram as suas projeções de crescimento cortadas à metade pelos seus próprios analistas internos. A ZF anunciou em 2024 o despedimento de 12 mil trabalhadores diretamente relacionado com a queda na procura de componentes de combustão. 12 mil pessoas. Num único anúncio. Depois aos fabricantes de sistemas de escape. De filtros de partículas. De bombas de óleo. De radiadores de arrefecimento de motor. Cada uma destas indústrias tem empresas cotadas em bolsa, tem trabalhadores, tem comunidades inteiras construídas à sua volta. E cada uma delas enfrenta a mesma trajetória, não extinção imediata, mas erosão lenta e depois colapso rápido. Os economistas chamam a isto um cliff edge, um penhasco. Crescimento estável e depois queda vertical. E os fabricantes automóveis tradicionais estão em pânico silencioso. A Volkswagen, a maior fabricante automóvel europeia, reportou em 2024 as suas piores margens de lucro em 15 anos, diretamente atribuídas à pressão dos elétricos chineses. A empresa anunciou o encerramento de 3 fábricas na Alemanha pela primeira vez na sua história de 87 anos. Não reduções. Encerramentos. A Ford perdeu 4,7 mil milhões de dólares na sua divisão elétrica só em 2023. Não é uma empresa a transitar, é uma empresa a sangrar enquanto tenta perceber como sobreviver a uma mudança para a qual não estava preparada. O CEO Jim Farley admitiu publicamente que os carros elétricos da Ford custam atualmente mais a produzir do que vendem. Com a Free no mercado a $40 por quilowatt-hora, essa equação não melhora para a Ford. Piora. Tens um fundo de pensões? Um seguro de vida ligado a ações? Pergunta ao teu gestor financeiro qual é a exposição a empresas de componentes automóveis de combustão. A resposta pode surpreender-te, e não de forma agradável. Segundo dados da Morningstar de 2024, 6 em cada 10 fundos de pensões europeus têm exposição superior a 8% a indústrias diretamente ameaçadas pela transição elétrica acelerada. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria dos gestores não fala nisso voluntariamente. Mas há um perdedor que ninguém menciona. O mais inesperado de todos. Os próprios fabricantes de baterias de geração anterior. A Cato está a tornar obsoleta não apenas a concorrência, está a tornar obsoletos os seus próprios produtos. As fábricas que produzem baterias LFP e NMC convencionais, nas quais foram investidos centenas de milhares de milhões de dólares globalmente nos últimos 5 anos, vão precisar de reconversão completa. É como se a Apple tivesse inventado o iPhone e tivesse simultaneamente 47 fábricas a produzir iPods. E a velocidade desta transição é o que torna tudo mais brutal. Não há tempo de adaptação suave.
Segundo o modelo econômico desenvolvido pela Universidade de Cambridge em 2024, indústrias com ciclos de produto longos, como o automóvel, onde o modelo demora 5 a 7 anos a desenvolver, são as mais vulneráveis a disrupções tecnológicas rápidas. Porque quando a tecnologia muda mais rápido do que o ciclo de desenvolvimento, o produto que estás a lançar já está desatualizado quando sai da linha de montagem. É exatamente o que está a acontecer agora. Mas perdas desta magnitude não acontecem em silêncio. As empresas que perdem milhares de milhões têm advogados, têm lobistas, têm influência política. E o que algumas delas estão a fazer ativamente para abrandar esta transição, através de regulação, de tarifas, de campanhas de desinformação, é o capítulo desta história que mais te deve preocupar. Porque os riscos que o CEO da Cato não mencionou no palco não são técnicos. São humanos. E são muito mais difíceis de resolver do que a química de uma bateria. Nenhum CEO sobe a um palco para falar dos riscos. É a natureza dos anúncios corporativos. Mostras o melhor. Escondes o resto. E quanto maior a empresa, mais polida é a apresentação, e mais profundo é o silêncio sobre o que pode correr mal. Zheng Yukun é um comunicador brilhante. O evento de abril de 2025 foi impecavelmente produzido. Mas há pelo menos 5 riscos reais que não apareceram em nenhum slide. Começa pelo mais óbvio. O que ninguém quer dizer em voz alta. A infraestrutura de carregamento não existe. 7 minutos de carregamento parece incrível. E é. Mas para carregar uma bateria desta dimensão em 7 minutos, precisas de uma potência de carregamento de aproximadamente 600 a 800 kW. Para colocar isso em perspectiva, um carregador rápido Tesla Supercharger de última geração entrega 250 kW. Os carregadores públicos comuns em Portugal e no Brasil entregam entre 7 e 50 kW. Isso não é uma diferença de grau. É uma diferença de geração inteira. Para suportar carregadores de 800 kW em escala massiva, as redes elétricas urbanas precisariam de atualizações que os próprios operadores de rede estimam em décadas e bilhões de euros de investimento. A Rede Elétrica Nacional Portuguesa publicou em 2024 um relatório interno que estima que a adaptação da rede para suportar carregamento ultra-rápido generalizado levará entre 12 a 18 anos nas condições atuais de financiamento. A tecnologia vai chegar. A infraestrutura. Essa é outra conversa. Depois há o risco que te afeta diretamente a ti. O problema das matérias-primas críticas. A Freevoy usa uma combinação de lítio de alta pureza e compostos de sódio numa arquitetura específica que requer níveis de refinação que atualmente só 3 instalações no mundo conseguem fornecer em escala. Todas na China. Não é um pormenor técnico. É uma vulnerabilidade de cadeia de fornecimento que qualquer tensão geopolítica pode ativar instantaneamente. Em janeiro de 2025, a China restringiu as exportações de 7 minerais críticos usados em semicondutores e baterias, uma decisão que causou subidas de preço imediatas entre 23% e 41% nesses materiais em menos de 3 semanas. Foi um sinal. Um aviso deliberado de que o acesso a estas matérias-primas não é garantido. E a Freevoy depende precisamente dos materiais mais sensíveis dessa lista. Esse número, 13 instalações, devia manter-te acordado. Mas há um risco que os analistas financeiros estão a debater em privado e quase ninguém fala publicamente. O risco de segurança das baterias de alta densidade. Quanto mais energia concentras numa célula, maior é a consequência se algo corre mal. As baterias convencionais de íons de lítio já têm um historial de incêndios. A Boeing enfrentou crises com o 787 Dreamliner. A Samsung perdeu milhares de milhões com o Galaxy Note 7. Baterias com o dobro da densidade energética, sujeitas a carregamentos 10 vezes mais rápidos, em condições reais de uso, calor extremo, frio extremo, acidentes de viação, são uma equação que ainda não foi testada em escala real. A Cato apresentou dados de laboratório. Dados de laboratório controlados. O mundo real não é um laboratório. Segundo um estudo da National Highway Traffic Safety Administration americana publicado em março de 2025, os incêndios em veículos elétricos demoram em média 40 minutos a extinguir com os métodos atuais dos bombeiros, comparado com 3 minutos para carros a gasolina. Com baterias de maior densidade, esse tempo aumenta. E os protocolos de emergência na maioria dos países estão anos atrás da tecnologia que já existe hoje, muito menos da que vem a seguir. Depois há o risco econômico que toca diretamente na tua carteira. O ciclo de obsolescência acelerada. Se compraste um carro elétrico em 2023 ou 2024 com a tecnologia Actual, autonomia de 400 a 600 km, carregamento de 30 a 45 minutos,
o teu veículo vai desvalorizar de forma abrupta quando os primeiros carros com tecnologia Free-Evoy chegarem às concessionárias em 2027. Não gradualmente. Abruptamente. Tal como os smartphones de 2019 desvalorizaram do dia para a noite, quando saíram os primeiros modelos com câmaras de 200 megapixels e conectividade 5G. Segundo projeções da empresa de avaliação automóvel Autovista Group, veículos elétricos com tecnologia de baterias pré-2027 podem perder entre 25% a 35% do seu valor residual nos 18 meses seguintes à chegada massiva da nova geração ao mercado. Se financiaste o teu carro elétrico Actual com contrato de leasing de 4 anos, faz as contas. E por fim, o risco mais silencioso e mais perigoso de todos. A dependência tecnológica que ninguém chama pelo nome certo. Quando teu país adopta em massa uma tecnologia que depende inteiramente de uma cadeia de fornecimento controlada por uma única nação estrangeira, não és independente. Mudaste de dependência. Do petróleo do Médio Oriente para as baterias da China. A narrativa da libertação energética que os governos usam para promover os elétricos esconde uma realidade que os documentos internos da Comissão Europeia, obtidos pelo jornal Der Spiegel em 2024, descrevem como uma transferência de dependência estratégica sem mitigação adequada de risco. Transferência de dependência. Não independência. Esse é o risco que o CEO não mencionou. Que nem um CEO mencionaria. Porque o trabalho dele é vender uma visão. O teu trabalho, e o meu, é perceber o que está por trás dela. E depois de conheceres todos estes riscos, há uma última camada nesta história. A mais importante. A que transforma tudo o que acabaste de ouvir numa decisão concreta que tu, não os governos,